Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. No episódio de hoje, nós vamos discutir o capítulo 7 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, o Chapéu Seletor. E a lista de personagens apresentados nesse capítulo são Pirraça, Barão Sangrento, Frei Gorducho, Nick Quase Sem Cabeça, Anna Abbott, Susannah Bones, Terence Butch, Maddie Brocklehurst, acho que é isso. Saúde! Lila Brown, Justino Finchfletchy, agora é essa. Finchfletchy, Simas Finnegan, Morag McDougall, Lisa Turpin, Blas Zabini, Severus Snape, Madame Hooch. A lista de feitiços e objetos apresentados nesse capítulo são o Chapéu Seletor. E a lista de locações apresentadas são o Salão Principal, a Torre da Grifinória e o Salão Comunal da Grifinória. Então, nesse começo aqui, eu já queria aproveitar para apontar uma discussão que acho que não cabe agora, porque esse episódio já vai ficar muito longo, mas para falar sobre os fantasmas, né, de Hogwarts. Sim. Aqui a gente é apresentado a 3 dos fantasmas, como que chama, tipo, padroeiros de cada casa, porque na verdade no livro fala que mais de 20 fantasmas aparecem, né? São Só vários. que a gente sabe que são cada casa tem o seu fantasma mascote, por assim dizer. E aqui a gente é apresentado a 3 deles, e é apresentado também pro Pirraça, que é um poltergeist, que também é uma espécie de espírito. Então eu queria aproveitar para comentar aqui com vocês que achamos muito interessante a questão dos fantasmas em si, só a questão mesmo de ser um fantasma e de morrer, mas continuar aqui como fantasma. Só que a gente vai deixar a discussão pro futuro, porque agora não é muito relevante e vai demorar, mas é uma discussão muito longa. Eu, pelo menos, prevejo. Se tu dizes, é bom. Se tu dizes. Mas o Pirraça eu acho que é legal a gente falar aqui agora. Tá. Porque assim, eu gosto de Harry Potter porque foi lançado no final dos anos 90, né, o livro. E veio muito com essa vibe meio Gasparzinho Fantasma Camarada. Sim. Tipo a subversão da expectativa do fantasma. Que você acha que... Geralmente a gente acha que fantasma é uma coisa, tipo, assustadora, que te passa medo, que tenta te matar, né? Ou te conduzir pra morte, de certa forma. E tanto o Gasparzinho, Fantasma Camarada, como os fantasmas de Hogwarts, eles são, tipo, amigáveis até, né? Eles estão ali convivendo com você e eles não te induzem a nenhum mal, nem nada. Mas o interessante, na minha opinião, é o poltergeist Pirraça. Porque eu lembro quando eu li a primeira vez o livro, e eu li o livro depois de ter assistido os filmes. E o Pirraça não existe nos filmes, né? E eu fiquei tipo, uau, olha só, um personagem que eu não conhecia, mas que tá aqui nos livros. E, na verdade, o nome poltergeist sempre me deu muito medo, porque Também. a minha mãe cresceu nos anos 80. E ela sempre me pôs muito, muito medo, porque ela morria de medo de um filme que chamava Poltergeist, dos anos 80. Tanto que eu nunca assisti esse filme de tanto medo que a minha mãe me pôs. Hoje, se tu assistir, vai ficar, tipo... Era isso? Pois é, hoje eu nem tenho vontade de assistir, porque eu não sou muito fã de filme de terror, mas eu entendo que cada geração, ela tem, tipo, aquele filme de terror que definiu a geração, Sim. né? Poltergeist, eu acho que definiu a geração dos anos 80, junto com o Exorcista, talvez. Mas, enfim. O Poltergeist, no caso aqui de Harry Potter, ele subverte essa expectativa porque ele é um espírito zombeteiro. Ele é só um espírito que faz bagunça, ele quer causar o caos e o transtorno. É a função dele. Que não é vida, mas E é meio louco pensar como Hogwarts, ele é esse lugar que ele é um lar, né? E ele é um lar não só para, tipo, o Harry, que é um menino que literalmente não tem um lar fora dali, né? Mas ele é um lar pra tudo e pra todos, sabe? Tipo, você quer ser um espírito zombeteiro? Em Hogwarts. Em Hogwarts você tem um lugar, entendeu? E aí, naquela vibe do episódio passado ainda, da gente trazer referências brasileiras, né? Da nossa cultura, do nosso folclore pra Harry Potter, eu convido a Andresa a começar uma discussão aqui sobre figuras folclóricas nossas que são espíritos zombeteiros. Eu vou trazer uma referência mais do sudeste / sul do país, mas a Andressa vai trazer as referências do norte. Então pode começar a falar pra gente sobre os espíritos zombeteiros que existem no folclore do norte do nosso país, Andresa. Não é bem um espírito, porque ele é real. Ele existe, eu posso provar. Eu adoro quando a gente fala as coisas juntos sem combinar, é muito bom. Droga, e tanto trabalho pra algumas coisas e as outras saem tão Natural. Mano, é o diga. Curupira. Uhum. O Curupira é o guardião das florestas da Amazônia. Uhum. E ele é uma praguinha.
Mas assim, é uma praguinha pra quem faz mal pras florestas. Ou Tipo, seja, madeireiro, um anjo. um anjo. E assim, ele tem os cabelos de fogo e os pés pra trás. Uhum. E ele faz tu te perder no meio do mato. Faz armadilhas pra madeireiros e caçadores. E assim, ouvi relatos reais de gente que se perdeu no meio da floresta e passou dias sem conseguir voltar. Porque foi enganado pelo Curupira. Às Uhum. vezes só porque ele tava se divertindo mesmo. Gostei. E o babado dos pés pra trás é porque, tipo assim, ele finge que tá indo pra um lado, que a pessoa é pra ir pra um lado, Aham. e aí é pra pra pessoa ir pro outro. Assim, eu não sou do norte, mas eu já ouvi um pouco da lenda do Curupira. E pra quem nunca ouviu e não sabe, ou joga no Google, Curupira, ou pra explicar melhor essa do pé virado, é literalmente o pé virado 180 graus pra trás. Isso. Então, quando o Curupira anda pra um lado, ele deixa pegadas tipo, pro outro, né? Então a pessoa se perde porque ela tá seguindo as pegadas, só que ele tava indo quando ele tava voltando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. Que mais? Tem mais espíritos zombeteiros lá no norte, esse mano? é o mais famoso, tem vários, mas esse é o mais famoso. E o caipora, você conhece? Não muito, não é tão famoso assim. Mas o que é a história dele? Não conhece muito. É porque na página do Pottermore que fala das escolas de Hogwarts, ou das escolas de magia ao redor do mundo, fala que na Castelo Bruxo é cheio de caiporas em volta, que é pra, tipo, confundir as pessoas que se aproximam da escola e tal. E que uma vez o diretor de Hogwarts, antes de Dumbledore, o Armando Dippet, ele visitou Castelo Bruxo. E. Não, desculpa. A diretora de Castelo Bruxo visitou Hogwarts. Sei lá, eu sei que um dia ela conversou com o Armando Dippet e ele reclamou do Pirraça. E aí ela falou assim que ela ia emprestar um caipora pra ele ver o que era confusão de verdade. Aí por isso que eu achei que... Pelo que eu tô vendo aqui, o caipora é muito parecido com o Curupira. Deve ser o mesmo Curupira com outro nome, dependendo da região. Porque fala aqui, ó, que ele tem o mesmo cabelo de fogo. Ah, mas ele tem o poder de ressuscitar animais mortos. Olha só. Nossa, que lindo. Pode fazer oferenda, como fumo, cachimbo, bem saci também. Bem saci, né? Aí já podemos puxar já aqui a minha referência sudeste. Pausa! Em algumas regiões do Brasil, caipora é conhecido como Curupira. Ah, pronto. É a mesma coisa. Pessoa, é a mesma gente. pessoa com nomes diferentes. Arrasou. Aí eu vou puxar aqui pra lenda do Saci. Eu já ouvi muita história sobre o Saci, cresci no interior de Minas Gerais, então é uma lenda que ela existe ali, né? E eu dei uma pesquisada no Google antes de começar o podcast, só para ter algumas informações a mais para vocês. Então eu descobri que o Saci ele não é exclusivo do Sudeste. Obviamente, ele não é exclusivo de uma região só, até porque o Monteiro Lobato fez com que ele ficasse muito, muito famoso no Brasil ao incluir ele nas histórias do Sítio Pica-Pau Amarelo. Mas ele começou ali a lenda dele no Sudeste e no Sul. Você conheceu pelo sítio? Foi. E aí a história dele meio que ali no Sul e Sudeste do Brasil. E inclusive ela se espalha até para países tipo Argentina, Paraguai, que são ali perto da região Sul. Mas aí com nome diferente, aí também com algumas características diferentes. Então eu vou trazer o Saci que eu conheço. Aquelas, né? Porque o Saci é real, ele existe. É verdadeiro. O Saci, ele é um menininho negro. Ele geralmente é descrito como tendo, tipo, baixa estatura. Ele é, tipo, baixinho, negro, careca. Ele tem uma perna só. Ele usa uma roupinha vermelha, com um gorro vermelho também. É bem aquela representação do Sítio do Pica-Pau Amarelo mesmo. E ele fuma sempre um cachimbo. E ele é um espírito zombeteiro. Ele faz bagunça, ele queima comida, ele azeda comida na geladeira ou no armário, comida que já tá pronta, ele queima comida que tá sendo preparada, ele enche o cabelo dos cavalos, a crina dos cavalos de nó. Menino, Ele bagunceiro. Ele é bagunceiro. E aí ele fala também que, tipo assim, ele derruba o chapéu dos viajantes que tá atravessando uma estrada. Ele faz bagunça por fazer bagunça. E aí, por ali, pelo menos na minha região, ali ser uma região de cerrado, tem aquela questão de que ele vem no redemoinho, né? Redemoinho é uma coisa comum ali. Então, assim, quando bate o redemoinho, ele sobe aquela terra vermelha, assim, eles falam que é o Saci rodopiando pra aparecer. E aí até acho que eu amo lendas. Eu também. Acho que até no próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo eles falam que pra você prender o Saci, você tem que jogar uma peneira no redemoinho, e aí ele fica preso embaixo da peneira. E aí você tem que jogar ele dentro de uma garrafa com uma cruz desenhada. E aí já meio que mistura com aquela coisa de, tipo,
já mistura com Cristianismo. o cristianismo e tal, mas põe ele dentro de uma garrafa com uma cruz dentro, tem que tirar o gorro dele, porque se ele tiver com o gorro, ele tem os poderes dele ainda. Eu lembro disso no sítio. No sítio é bem Eu assim, lembro. porque o Monteiro Lobato, ele acabou que ele popularizou a lenda do Saci, né, com o sítio Foi. do Capão Amarelo. Então a lenda é mais ou menos essa. No Brasil a gente tem esses espíritos zombeteiros, e eu acho muito legal que lendas e mitos, elas são coisas universais, assim, pra, tipo, explicar situações comuns, né? É, Tipo, a própria religião. vamos nem entrar nesse âmbito. Porém, assim, pra explicar que, o feijão queimou. Foi o Saci que queimou o feijão. A comida azedou, foi o Saci que azedou. Ou, tipo, o seu chapéu caiu porque caiu. Não, porque ele deu um tapa no meu chapéu e meu chapéu caiu quando eu tava viajando. Eu gosto da lenda do Curupira, eu gosto muito da lenda do Saci, porque eu cresci, tipo... Lá em casa, na verdade, a gente não podia falar porque a minha avó, apesar de não ser muito assídua de frequentar a igreja enquanto eu era pequena, foi mais depois que eu era adolescente, assim, pré-adolescente, não podia falar desse tipo de coisa porque tava invocando, é como se estivesse invocando o espírito dele, ou, tipo, estivesse chamando ele. E era muito no sentido de, tipo assim, ele era, tipo, o próprio capeta mesmo, sabe? Não pode falar, porque a gente não era muito de falar de lendas e mitos, porque ficar falando de lendas e mitos era ficar invocando aquilo pra dentro de casa, sabe? Na cabeça da minha avó. Então a gente não falava. Mas sempre foi uma coisa muito próxima de mim, de ouvir coleguinhas da escola falando, de assistir no Sítio do Capão Amarelo. Mas eu gosto de você falando da questão do Curupira, de ver como que é não só uma explicação pra pessoas que se perdem nas florestas, porque, tipo, a floresta é muito grande. É natural que as pessoas se percam numa floresta. Mas eu gosto também dessa pegada que tem de, tipo, um justiceiro mesmo, né? Ele é um justiceiro. Porque as pessoas que moram nessas regiões de floresta, elas têm um apego com a região dela e tal. E ter essa figura do cara que, não, porque o madeireiro que destrói, ou o caçador de animais que mata animais só por causa da pele deles, ou por causa do bico deles, ou só por matar mesmo, pra poder vender e ter lucro. Você tem essa figura de um justiceiro que faz ele se perder, ou que deixa ele perdido. Ele até dá ele uns assobios também. então, assim, eu gosto muito dessa questão do mito, da lenda. E, bom, voltemos a Harry Potter. Se a gente começar a falar em lenda... Mas foi muito legal trazer essa referência brasileira aqui pro podcast. E aí eu queria aproveitar também, já que a gente teve uma participação tão boa do público no último episódio, que vocês mandem pra gente, depois de ouvirem esse episódio, lendas de vocês, da região de vocês, de espíritos zombeteiros. Não vale mandar do Saci nem do Curupira, porque a gente já falou. Curupira barra caipora. Barra caipora. Mas mandem de lendas de variações desses dois, ou lendas de figuras que a gente não conhece ainda. E aí a gente vai compartilhar lá no nosso Instagram, que é @salãocomunalpodcast, e no nosso Twitter, que é @salãocomunalpod. Vamos começar. Ainda não. Ainda não. Porque nós lemos as coisas aqui. Eu quero falar do chapéu seletor. Sim. O chapéu seletor é um objeto. E eu fiquei, tipo, mais uma vez, só pra quem não sabe aqui, se você já ouviu todos esses episódios e não sabe ainda, eu que escrevo o roteiro. E falando sobre o chapéu seletor, na hora de escrever a lista de personagens e a lista de objetos, eu fiquei, tipo, muito dividida. Ele é um personagem? Ele é um objeto? Ele é um personagem objeto? E assim, nossa, eu fiquei, tipo, super... Quê? Deu, sabe tela azul do Windows? Deu muito tela azul. Real, mas eu acho que é um objeto. Só que ele tem vida. Ele tem... Andresa, o que é vida? Você falou que ele é um objeto porque ele tem vida. O Nick quase sem cabeça, então. Ele não tem vida. E ele é um personagem. Ele não tem vida, então. Ele só pensa. Ele não só pensa, como ele tem consciência de que ele é um chapéu. Na página do Pottermore fala que ele tem o dom da legilimência, que ele consegue ler a mente de outras pessoas, né? Eu ainda fico dividida. Ele, pra mim, ele é ao mesmo tempo... Ele é o chapéu do Schrödinger. O chapéu de Hogwarts ou o gato de Schrödinger. É o chapéu de Schrödinger. Ele é um personagem, ele é um objeto. Às vezes ele é só um personagem, às vezes ele é só um objeto, às vezes ele é um personagem objeto. Eita. Pra mim ele tem muitas funções e eu acho que pra mim é um dos itens mágicos que mais me intriga, porque ele era do Godrico Grifinória e ele foi enfeitiçado por tanto o Grifinória quanto os outros 3 fundadores de Hogwarts
para ter essa função de selecionar os alunos no futuro. Então ele é um dos itens mágicos mais poderosos para mim da saga toda. E eu acho que é um dos mais subestimados também. As pessoas não dão devido valor para ele. Ele só seleciona as Mas eu acho que... E eu lendo a página do Pottermore antes de começar o podcast, eu tava, tipo, pesquisando justamente se, além do dom da legilimência, que eu já sabia que ele tem, que é de ler a mente das pessoas, ele tinha o dom da clarividência também. De ver o futuro. Não tem, eu procurei, não tem. Tá. Mas Só eu fico pensando se ele tem se ele tem o dom de ver o futuro. Porque ele tá ali julgando a pessoa pelo que ela é e julgando se ela vai se dar bem ou não em casa X ou casa Y. Sim. Então ele tá vendo o futuro da pessoa. E não só isso. A gente ainda não sabe disso aqui, mas no futuro aprenderemos. Mas como vai demorar muito, porque vai ser só lá em Cálice de Fogo, eu já vou puxar a discussão agora. A canção do Chapéu Seletor, ela muda todo ano. Sim. De acordo com os eventos que estão para vir. E o Chapéu, ele cria uma canção no sentido de, tipo, dar às pessoas esperança, dizer a elas o que elas têm que fazer nesse momento. Não seria ali uma dica de que o Chapéu tem um certo dom de clarividência, que ele consegue ver o futuro em certo âmbito? É verdade. Fica aí o questionamento. Agora sim, Andresa, comecemos a discussão do capítulo em si. 1 hora depois. A professora Minerva McGonagall conduz os alunos do primeiro ano até uma salinha onde eles aguardam para serem levados ao salão principal, onde serão selecionados. Ela explica brevemente quais são as 4 casas e qual é a ideia por trás de dividirem os alunos. Me diga, qual é a ideia por trás de dividirem os alunos? Já é pra começar agora, já. Já é pra começar agora a sessão pau no cu dos fundadores. Ai, não, só uma pausa para. Ai, meu Deus. Quando o Harry vê a Minerva McGonagall, a primeira coisa que ele pensa é que ela é uma pessoa que não se deve aborrecer. Temos traumas nessa criança, que ele já pensa logo assim, essa pessoa não é melhor eu não fazer muita coisa, porque ela vai se estressar. E ela tem cara de má. Agora que você falou isso, eu parando pra pensar... Porque, assim, a gente conhece a McGonagall, sei lá, tipo, em tantos âmbitos e durante tanto tempo, que a gente sabe que, no fundo, ela é, tipo, uma pessoa boa. Ela só o jeito dela, que ela é muito, tipo, certinha, meio séria e tal. Mas ela tá disposta ali a distorcer as regras quando lhe convém. Sim. O que eu respeito super. Acho ela maravilhosa. Nunca é demais falar que amamos Minerva McGonagall nesse podcast. Mas eu parando pra pensar agora, talvez a primeira impressão do Harry com a McGonagall era que, tipo assim, é a tia Petúnia. Uma cara de má, brava, olhando pra ele de cima, assim. Agora eu tô pensando, lembrando da cena do filme, é meio assim, sabe? É verdade. Nossa, você falou dos traumas aí já, ó. Os gatilhos vão ser ativados, quer você queira, quer não. Todo episódio tem um gatilho. Todo episódio um gatilho diferente. Ratatatá. Vamos lá para as casas. Vamos lá para as casas. Nossa. Ai, meu Deus. Então vamos lá para as casas. A questão de Hogwarts é o seguinte. É uma escola que existe há 1000 anos. E há 1000 anos eles fazem as coisas do mesmo jeito. E eu não consigo enfatizar o quanto eu acho isso problemático. Porque se a gente já acha errado muita coisa que a gente faz hoje, a gente olha para trás como era feito há 20 anos atrás... e já acha errado o jeito que era feito antigamente, imagina olhar 1000 anos atrás e você fazer do mesmo jeito, repetir as mesmas atitudes, os mesmos padrões. Cara, é muito errado. Muito errado. E aí, novamente, eu quero trazer isso como uma crítica a Hogwarts e ao estilo de ensino, não à escrita da J.K. Rowling. Eu entendo que ela escreveu de forma pra gente ver isso como errado e tal. Sim. Mas, assim, a crítica aqui é a Hogwarts, não a J.K. Rowling. Continuando, então, a minha crítica a Hogwarts. Há 1000 anos, 4 bruxos muito poderosos, chamados Godrico Grifinória, Salazar Sonserina, Helga Lufa-Lufa e Ravenna Corvinal, decidiram montar uma escola para ensinar os bruxos e bruxas jovens. Então vamos ensinar eles a fazer magia, 1000 anos atrás. Só que teve um pequeno problema. Os 4 fundadores não conseguiam decidir quem que eles iam ensinar. O Grifinória achou que ele tinha que ensinar só quem que era corajoso. O Sonserina, racistinha, achou que ele tinha que ensinar só quem que era puro sangue. A Corvinal achou que só tinha que ensinar quem que era muito sedento por conhecimento e tal. E a Lufa-Lufa falou assim, eu ensino qualquer um.
E por mais que é engraçado que hoje em dia é um tema de, tipo, até bullying com os alunos da Lufa-Lufa, de falar assim que, Lufa-Lufa é o resto e tal, eu quero dizer que, por mais que também haja muitas críticas contra o Salazar Sonserina, dizendo que, porque ele era um racista, porque ele só queria ensinar os puro sangue. Tá, e o Grifinório só queria ensinar os corajosos. Então, quer dizer, então, a Luna Lovegood não merecia aprender de acordo com o Grifinória. De acordo com a Corvinal, o Harry não merecia aprender, entendeu? Então, assim, todo mundo ali tava errado, menos a Lufa-Lufa. É verdade. Então, quero dizer que momento salvo de palmas pra Elga Lufa-Lufa. Maravilhosa. E pau no cu dos outros 3 fundadores. Porque vocês não queriam ensinar todo mundo. Que espécie de professor é esse? Exatamente. Continuemos a crítica. Não só eles acharam que, tipo, cada um tinha uma característica que eles achavam que era a única, que era digna de aprender diante da minha escola maravilhosa, linda, meu castelo. Eu imagino que naquela época, tipo assim, a Corvinal só ensinava os alunos da Corvinal, o Grifinória só ensinava os da Grifinória, então eles eram ensinados em lugares separados por cada um deles. Só que eventualmente eles morreram, né? E justamente por causa disso que eles criaram o chapéu seletor, porque eles acharam que as casas deviam continuar existindo. 1000 anos atrás. Eu devo enfatizar isso muito, muito, muito durante esse episódio. 1000 anos atrás, eles vieram com esse conceito de casas separadas, e há 1000 anos esse padrão é repetido. E eu não consigo enfatizar novamente o problema de você separar crianças numa idade tão jovem assim, e você separar tão fortemente as crianças. Não é simplesmente colocá-las em casas igual você coloca... A minha escola, por exemplo, quando eu tava crescendo, eu estudei na mesma escola da 2ª série até o 3º ano do ensino médio. Então, eu cresci nessa escola. E a gente era separado por turmas, porque era uma escola grande. Então tinha, vamos supor, na 5ª série, tinha 5ª A, 5ª B, 5ª C, 5ª D. Na minha também. Só que éramos separados aleatoriamente. E as turmas eram ensinadas igualmente. A gente podia ficar junto na hora do recreio. A gente não tinha aula junto, porque cada sala era separada. Mas a gente podia ficar junto na hora do recreio. A gente podia, tipo, participar de festas na escola juntos e tal. Hogwarts, cara, literalmente, as salas comunais são escondidas. E não só escondidas, como tem, tipo, segredos. Tem senhas pra você entrar. Não só você separa as crianças em 4 casas diferentes, como você fala assim, ó, você não pode entrar na torre da Grifinória porque você é uma Corvinal, você não tem a senha, você não sabe onde a entrada fica. No final do capítulo fala, quando o Percy tá passando com o Harry, levando o Harry e os alunos pra torre da Grifinória, fala que ele passou por trás de um tapete, 2 passagens, não sei o quê, aí chega na porta da sala comunal, é o quadro que ele tem que falar a senha, e aí a porta abre pra ele entrar. Então, você separa completamente os alunos. Não tem um lugar em Hogwarts em que você pode socializar com um aluno de outra casa. Na hora do café da manhã, cada um na sua mesa. Na hora do jantar e do almoço, a mesma coisa. Nas salas de aula, você é não só separado... Quando você às vezes tem aulas separadas. Não só, tipo, você é separado por casa, mas quando você tem aula junto, você ganha pontos pra sua casa quando você faz coisas boas. Então, tipo assim, você é incitado a uma competição. Cara, é muito bizarro, é muito bizarro. E assim, as minhas... Eu voltando a falar de fanfic. Aquelas, né? Eu amo ler uma fanfic. E as fanfics, acho que eles já sabem, mas eu quero enfatizar mais uma vez. Eu amo ler fanfic, me indiquem fanfics. As minhas fanfics preferidas ultimamente têm sido as que há algum tipo de reforma em Hogwarts. No estilo de ensino, no estilo de separação das casas. Tipo, não tem mais sala comunal com senha. Cada casa tem seu diretor. A McGonagall é a diretora da Grifinória, o Snape é o diretor da Sonserina, o Flitwick é o diretor da Corvinal e a Sprout é a diretora da Lufa-Lufa. E aí nas fanfics que eu leio, que são tipo as minhas preferidas ultimamente, eles criam, geralmente a Hermione, que volta pra Hogwarts pra salvar o dia mais uma vez, porque, bom, é isso que ela faz, né, meus amores? Eles criam um sistema de rotação dos diretores das casas. Então, tipo assim, você é o diretor da casa da Sonserina nesse ano. Ano que vem você é o diretor da Corvinal, no outro ano da Grifinória, no outro da Lufa-Lufa, e depois da Sonserina de novo. E faz essa rotação pra não gerar, tipo, favoritismo. Dumbledore! É com você que eu tô falando. Esse tipo de coisa, sabe? O Snape também não, né? Não vamos começar a falar do Snape. Olha só, eu queria dizer que quem puxou o assunto do Snape nesse episódio foi a Andresa e não foi eu. Enfim, pra não gerar favoritismo,
pra não gerar favoritismo e tal. É o meu tipo preferido de fanfic ultimamente. Onde há algum tipo de reforma em Hogwarts ou algum tipo de reforma no Ministério da Magia e geralmente a Hermione fazendo. Mas deixemos a crítica ao Ministério da Magia quando for a hora devida. Sua hora vai chegar. No momento aqui, falemos de Hogwarts. A problemática de você separar as crianças e não deixá-las conviverem apesar das casas. E a problemática de você selecionar crianças em idade de formação. As crianças começam a estudar com 11 anos e terminam o estudo com os 18. Cara, eu dos 11 aos 18, eu passei por umas 6 Jéssicas diferentes. É verdade. E eu garanto que todo mundo que tá ouvindo esse podcast que tem mais de 18 pode confirmar que dos 11 aos 18 você foi, tipo, 6, 7 pessoas diferentes nesse tempo todo. E você pegar uma criancinha de 11 anos e falar assim, ó, não, o seu traço de personalidade é coragem. E você tem que conviver com gente que tem coragem. Ou seu traço de personalidade é lealdade. E você tem que conviver com gente que é leal. Outra problemática também é, tipo, aquele negócio de que você é a soma das 5 pessoas que você mais convive. Uma coisa assim, Sim. já ouviu isso? Uhum. Então, tem essa problemática também. Ao mesmo tempo que é um reflexo das pessoas com quem você se rodeia, esse negócio de você refletir as 5 pessoas que você mais convive, é também um problema quando você deixa de conviver com pessoas diferentes de você. Você passa a não... bolha. Você cria uma bolha em volta de você, você passa a ter opiniões muito imparciais. E assim, é uma problemática gigante esse negócio de separar os alunos por casa. Eu entendo que tem que sim separar em turmas, porque eu imagino que tem muita gente. uma sala de aula com, sei lá, 80 crianças, você não consegue dar atenção devida para eles aprenderem, você tem que sim separar em turmas, mas separar em turmas e, tipo, forçar eles a não poder conviver. Tipo, para pra pensar nas gêmeas Patil, sabe? Uma na Corvinal e uma na Grifinória. Elas são gêmeas, cara. Elas cresceram, passaram por tudo juntas. De repente, com 11 anos, você vai separar elas, sabe? Tipo, é meio até cruel. Ah, enfim. Hogwarts, eu amo você como lugar, mas o seu sistema educacional tá muito ultrapassado. Se eu já acho o nosso sistema educacional atual, que tem, sei lá, tipo, 100 anos de idade, muito ultrapassado, que é o sistema de carteiras numa sala quadrada, todo mundo de uniforme. Imagina esse sistema de 1000 anos. Ah, me poupe. Eu acho legal na parte da divisão, não o fato da divisão, mas o fato deles terem os salões comunais, de eles terem a possibilidade de criar uma família ali, porque alguns nem têm família, né? Faz muito sentido. Então é muito bom eles terem os seus quartos, os seus salões e os seus grupos ali. Mas a parte da seleção é muito errada mesmo. Justamente, eu não acho errado você ter um salão comunal, eu não acho errado você tratar a sua casa como a sua família. Eu só acho errado você, tipo assim, então essa é a sua família, você não pode conviver com nenhuma outra família, sabe? Tipo, errado. E se você parar pra pensar, tipo, até dentro da bolha você tem as bolhas, né? E eu tô pensando, tipo, só nos alunos ali do mesmo ano do Harry. Você tem a bolha que é o Harry, Ron e Hermione, o trio, ainda não é, mas vai ser, né? O trio. Você tem a bolha que é a Lila e a Parvati. Você tem a bolha que é o Simas e o Dino. E você tem o pobre do Neville sozinho, sabe? Acontece em todas as famílias, né? Todas as escolas, amiga. É problemático. Agora, uma dúvida que eu tenho. Por que as pessoas não falam sobre o chapéu seletor quando elas falam sobre Hogwarts? Porque as crianças chegaram lá e elas não faziam ideia de como elas seriam selecionadas. Pois a dúvida sua é a mesma da minha. E eu queria perguntar pra você, porque você tem mais convivência com irmãos. E você vai saber. Porque assim, eu até coloquei a pergunta aqui. Como que o Rony não sabia do chapéu? Porque ele teve 5 irmãos que foram pra Hogwarts antes dele. E nenhum se deu o trabalho de falar, não, cara, você só vai pôr um chapéu na cabeça e ok. Porque ele entrou lá falando como se fosse, tipo, ser algo super doloroso. O Fred falou pra ele, nossa, vai doer e tal, tipo... E eu imagino que é, tipo... A mãe dele não falou pra ele? Tipo, irmão implicando um outro. Sim. Mas sei lá, ele não perguntou pra mãe dele, tipo... Foi erro, eu acho, da J.K. mesmo. Não, eu não acho que foi erro, não. Acho que ela fez, tipo, de caso pensado. Pra mostrar que, tipo, o Ron, ele... talvez tinha medo de perguntar pra mãe dele. No sentido de, tipo... ele estaria incomodando ela? O Rony, será que ele tem esse sentimento, né? De que tudo que ele faz, ele tá incomodando. Porque ela já tem outros tantos irmãos pra cuidar. Sim. Tipo, eu não vou reclamar da carne enlatada que eu não gosto, porque ela já tem tantas outras coisas pra se preocupar, sabe? Sim. Então eu acho que, tipo assim, o Fred falou pra ele e ele não quis chegar na mãe dele e falar assim, confirmar. Mãe... Não só confirmar, mas, tipo assim, chegar assim, mãe... tô preocupado, porque o Fred falou que vai doer e tal, eu tô meio assim, sabe? Ele não quis preocupar ela. Ele realmente acreditou no Fred
Não devia, né? Mas ele acreditou no Fred. E ele não quis nem preocupar a mãe dele, nem os irmãos dele. Porque cada um já tem as suas preocupações. E eu me identifico muito com esse sentimento de não querer incomodar. Que olha, que chama. aquela né, tá sangrando aqui, quer que te leve pro hospital? Não, vai te dar trabalho. Eu vi uma vez uma história de um cara, aquelas que saem totalmente do foco. Mas eu vi uma vez uma história de um cara que ele tava com aquelas pistolas de prego. Sim. Que você aperta, ela tira um prego, literalmente. Sim. E ele deu um tiro sem querer no próprio peito. E aí ele dirigiu pro hospital porque ele não queria incomodar ninguém. Meu Deus! E aí chegou lá, eles tiraram, deram só um pontinho assim. Probleminhas. Eu mesma não quero incomodar ninguém. Dirigi pro hospital com a pistola de prego com um prego no peito. Ai, meu Deus, enfim. Agora, outra coisa também, porque não é citado o Chapéu Seletor nem nos livros, porque a Hermione não sabia como ia ser a seleção. Eita! Agora sim foi erro da J.K. Rowling. Mano! Não tinha em Hogwarts uma história. O erro da J.K. Rowling. Agora foi erro da J.K. Rowling, mano. Bate aqui. Te pegamos, queridinha. Ela engasgou, gente. Engasguei real aqui. Eu tava bem bebendo água, você me solta uma dessa, mano? Lógico que eu engasguei. Pois é, ela tava lá treinando os feitiços pro teste que ela ia fazer e ela devia saber que tinha um chapéu seletor, porque é o chapéu seletor de Hogwarts. É verdade. Isso foi um erro da J.K. Rowling e a Andressa que achou, gente. Deem os créditos, quem for. No salão principal, eles formam uma fila diante do chapéu seletor que canta uma canção sobre o que ele é e sobre as qualidades dos alunos de cada casa. Sabe o que eu tava pensando enquanto eu escrevia esse roteiro? Que se eu tivesse a minha escola de magia, aquelas, né? Já que você critica tanto Hogwarts, faz melhor, queridinha. Pois eu faria uma escola de magia e eu faria separado em casas. Só que eu separaria as pessoas pelos defeitos, não pelas qualidades. Meu pai. Tipo, vai ser a casa dos preguiçosos. Quero ver treta. Aí a outra casa, a casa dos fofoqueiros. A casa dos, sei lá, fala outro defeito. Ia ser 4 casas, mas cada um ia ser separado pelos seus defeitos, não pelas suas qualidades. Porque eu quero caos. Eu quero pirraça. Temos uma candidata. Temos, eu mesmo. Meu comentário é, quando o Harry vê o chapéu seletor pela primeira vez, aquele chapéu velho e imundo, a primeira coisa que ele pensa... Exatamente, mano, os traumas. Tia Petúnia não teria permitido que um objeto nessas condições entrasse em casa. Os traumas, meu pai. Que criança traumatizada. Nossa, cadê o terapeuta dessa escola de Hogwarts? não tem um psicólogo. Não tem um psicólogo. E é outra crítica que eu tenho ao mundo bruxo em geral. Não existe psicólogo, até onde nós sabemos na história aqui. E tudo isso, todo esse rolê poderia ter sido resolvido se 70 anos atrás alguém tivesse colocado o Tom Riddle pra fazer terapia. É mesmo? Só digo Lá no isso. orfanato. Lá no orfanato. Na hora que o Dumbledore viu aquele menino pondo fogo no guarda-roupa lá, chamasse um terapeuta lá e resolvia as questões da criança todinha, não tinha virado o que virou. Bruxo todinho. Porém, a minha questão do Harry com o chapéu é mais profunda e eu vou te fazer chorar aqui agora. Eu quero aproveitar para trazer para vocês aqui a questão da tradução, né? O nome bruxo em inglês, aqui em Harry Potter pelo menos, é traduzido como Wizard. E Wizard é o que eles chamam também aqueles mágicos de festinha de escola. De festinha de escola, de festinha de aniversário, quando vai um mágico fazer, tipo, algumas gracinhas lá, eles chamam de Wizards também. E aí o Harry vê o chapéu e ele fala assim, será que eu vou ter que tirar um coelho do chapéu pra, tipo, ser selecionado? E nessa vez que eu tava relendo, cara, na primeira vez eu li, eu achei engraçadinho, ok, continuei lendo. Eu li e eu pensei assim, o Harry não tinha noção nenhuma do que era um bruxo. Ele sabia que ele era um bruxo, mas ele não sabia que era o tipo de bruxo que a gente sabe que ele é. Ele literalmente achou que ele tava indo pra uma escola aprender a ser um bruxinho de festa de aniversário. E ele achou, ok, ele foi, porque era melhor do que ficar na casa dos Dursley. E aí eu trago de volta pra aquela fala que você leu no último episódio. Qualquer lugar que eu esteja indo é melhor do que o que eu estou deixando. Cara, o Harry foi pra Hogwarts achando que ele ia ser um bruxinho de festa de aniversário. Cara, Harry, deixa eu te dar um abraço. A criança traumatizada, meu pai. Mana. Os
Os alunos são chamados pelo sobrenome em ordem alfabética. Harry pede para não ser colocado na Sonserina e o Chapéu atende o seu pedido, o colocando na Grifinória. É diferente do filme, né? Que no filme eles chamam por ordem de... Eu quero chamar quem eu quero chamar. Por ordem de não tem uma ordem. No livro é ordem alfabética, né? O que mostra que, tipo, na verdade, do trio, a primeira a ser selecionada é a Hermione. E o Rony é quase que o último. Mas eu quero apontar para o momento que tem a primeira pessoa selecionada para a Sonserina. Quando a Mila Bulstrode é selecionada para a Sonserina, já mostra o Harry identificando nele mesmo o preconceito que ele tá criando com a Sonserina. Ele fala assim, ó... Ele não fala, né? Pois devia ter falado mais rápido, queridinha. Porque mais rápido que eu pra defender a Sonserina não tem ninguém. O Harry identifica nele mesmo o preconceito contra a Sonserina. Ele fala, na hora que ela é selecionada, ele fala, pode parecer, tipo, meio estranho, mas depois de tudo que ele tinha ouvido sobre a Sonserina, no geral, eles pareciam um grupinho com uma cara meio esquisita, né? Meio feia, sei lá. E é maluco você pensar como que esse capítulo acaba de, tipo assim, é a última pá de terra no caixão da Sonserina pro Harry. Porque ele começa a reconhecer esse preconceito, mas de repente a Sonserina é o pior lugar que ele poderia estar. E aí culmina com aquela cena clássica dele agarrando o banquinho e Sonserina não. E aí eu queria apontar também que ele fala no epílogo, né, pro filho dele, o Chapéu leva em conta a sua escolha e tal. E por muito tempo eu não analisei com cuidado isso, que o Harry não escolhe a Grifinória. Em momento nenhum ele escolhe a Grifinória. Ele escolhe Sonserina, não. Tipo, qualquer lugar menos a Sonserina. Em momento nenhum ele escolheu a Grifinória. O Chapéu escolheu a Grifinória pra ele. Ele não sabia que os pais dele eram grifinórios. Não sabia nem que existia Grifinória. Não tinha nem como ele ter, tipo, sabe, o subconsciente de, eu quero ir pra Grifinória porque meus pais eram da Grifinória. Igual o Malfoy tem. O Malfoy, ele fala, eu quero ir pra Sonserina porque minha família inteira é da Sonserina. O Sirius fala no trem, quando ele tá entrando, ele tá, tipo, super triste, que o Tiago brinca, tipo assim, qual casa que você quer ser? Eu não queria ir pra Sonserina. Ele fala, minha família inteira era da Sonserina. Então, tipo assim, você pode até pensar que na hora que ele sentou lá no banquinho, ele tava, tipo, meio que pensando Sonserina não também. O Harry não tinha noção de nada, ele só sabia que era Sonserina não, eu não quero ir pra Sonserina. Então, tipo assim, é muito forte ver como que ele criou, tipo, um preconceito contra um quarto da escola inteira naquele momento, sabe? Bizarro. De novo, o Harryzinho é a síndrome do impostor, né? E se eu não for escolhido? E se o Chapéu falar que eu não caibo em lugar nenhum e a McGonagall me mandar de volta pra escola e me arrancar? E ele fala até, tipo assim, arrancar o chapéu da minha cabeça e me mandar... Ai, gente, que dó, Harry. Te amo. Tadinha dessa criança. Mas eu acho interessante que no livro, diferente do filme, que no filme não fica muito claro, mas parece que o Chapéu tá falando, tipo, pra todo mundo, né? E no livro fica claro que o Chapéu tá falando só pra você que tá vestindo o chapéu ali, né? E ele fala uma coisa interessante pro Harry, pra mim, que é que o Harry tem uma sede muito grande de se provar. E eu sempre fui, tipo, aquela advogada de, na hora de defender a unidade das 4 casas, eu sempre falava, o trio tá na Grifinória, mas o trio tem as características das outras 3 casas. A Hermione tendo muitas características corvinais, o Rony tendo muitas características lufanas, e o Harry tendo muitas características sonserinas. Mas na hora que ele fala essa necessidade muito grande de se provar, eu acho que o trio, no geral, se daria muito bem na Sonserina, porque os 3 são assim. O Rony, ele quer se provar, tipo, em relação aos irmãos dele. Família. A Hermione, ela quer se provar que, embora ela seja, tipo, filha de pais trouxas, eu sou tão bruxa quanto você. Então, essa sede de se provar, eu acho que ela é muito inata do ser humano pra você falar que a Sonserina é, tipo, um lugar de gente ruim, sabe? E ele fala na canção dele, o Chapéu Seletor, tipo assim, de que os estudantes da Sonserina tentam conseguir o que querem, independente do que lhes custe, uma coisa assim. E pra mim, nossa, foi muito forte, porque... Tá, vamos pro momento de desabafo aqui. A Andressa e eu, a gente nunca falou acho que aqui no podcast exatamente, mas a Andressa e eu moramos na Nova Zelândia. E pra eu vir pra Nova Zelândia aqui, e eu imagino que pra ela também, foi um processo tão difícil, tão doloroso, a gente abriu mão de tanta coisa, e... Eu, no meu caso, por exemplo, eu vim pra cá com dinheiro tão contadinho e, tipo, eu tive que trabalhar tanto aqui pra me estabelecer primeiramente que, sabe, o que é você fazer tudo que tá ao seu alcance pra conseguir o que você quer, sabe? Não é ruim. Eu fiz tudo que tava ao meu alcance pra eu conseguir vir pra cá e, cara, eu dou graças a Deus que eu fiz isso. Eu sou orgulhosa de ter feito o que eu fiz, sabe? E, sei lá, cara,
Pare de preconceito com a Sonserina, poxa! É porque quando fala assim, a gente pensa que a pessoa vai matar alguém, vai roubar, mas não é isso. Não necessariamente, não tô dizendo que, tipo, por exemplo, o Voldemort usou isso como argumento, tenho certeza. Ele fala que ele queria tanto a imortalidade que ele fez o que nenhum outro bruxo foi capaz de fazer. Sim. Foi tão longe quanto um bruxo poderia ir. Mas Mas também, é um extremo. mas também em situações diferentes, isso é uma qualidade muito grande. Na minha opinião, essa é uma qualidade muito forte minha. E eu sou orgulhosa hoje em dia de ter feito tudo que eu fiz pra estar aqui onde eu tô hoje, sabe? E eu tenho certeza que você também. Sim. Então, por favor, pare de preconceito com a Sonserina. Eu só quero o meu melhor. Eu só quero o meu melhor, gente. Isso é crime agora? Querer meu próprio bem? Oxi. O banquete é servido e as crianças discutem sobre suas famílias e sobre a Grifinória. Harry sente a sua cicatriz doer pela primeira vez. Muitas coisas em uma frase tão pequena, né, mana? Na verdade, eu coloquei essa questão das famílias aí justamente pra falar da família do Neville, né? Que, olha, vamos... A gente começa por isso? A discussão pela família do Neville? Vamos. Porque o Neville, ele conta uma história. Eles começam falando, né? O Simas fala, eu sou meio a meio. Minha mãe é bruxa, meu pai é trouxa. Foi um choque quando ele descobriu. Aquela frase clássica do filme, né? E aí o Neville começa a contar a história da família dele. E assim, bem perturbador, inclusive. Bastante. A família dele tava literalmente pressionando ele pra ele demonstrar traços de magia. E ele descobriu que ele tinha magia, ele fez algo, né, mágico, quando ele tinha 8 anos de idade, o que é considerado uma idade, acho que jovem, na minha opinião. 8 anos, é uma criancinha ainda. Mas antes disso, eles já estavam, tipo, perturbando ele. Pressionando. Ao ponto de um tio dele jogar ele de um pier e ele quase morrer afogado. Ele fala isso, ele fala, eu quase morri afogado. E aí ele só demonstrou magia quando um dos tios dele segurou ele... O mesmo tio. Segurou ele pelos calcanhares pro lado de fora da janela, no segundo andar da casa. E aí alguém falou que tinha merengue. E aí ele soltou o menino e esqueceu. Ups! E aí o menino flutuou pro chão. Gente, se esse menino não tivesse flutuado, ele tinha caído de cabeça no chão e morrido. Cadê o conselho tutelar dos bruxos, gente? Eu acho isso muito errado, mano. Eu anotei a mesma coisa. Eu acho legal que o Neville fala assim, quando aconteceu essa questão, né, do tio dele soltar ele e ele flutuar e cair no chão sem se machucar. E aí ele fala assim, nossa, minha avó tava chorando de alegria. Eu falo, meu filho, ela tava chorando de tudo, menos de alegria. De tudo, menos de alegria. E aí eu queria aproveitar pra comentar aqui o tanto que a família do Neville toda é formada de gente velha, né? Porque assim, nesse momento que a gente não sabe, mas os pais do Neville estão incapacitados de cuidar dele, porque eles sofreram tortura e eles ficaram meio que loucos, por assim dizer. Então ele foi criado pela avó dele e aparentemente por todos os tio-avós dele também. Então, irmãos e irmãs da avó dele, pessoas mais velhas. E a gente sabe que bruxos vivem, tipo, muito, muito tempo, muito mais do que os trouxas, né? O Dumbledore tem 100 e tantos anos já. Então eu imagino que a avó dele e os tio-avós dele também sejam bem mais velhos. E aí isso reflete até no fato de que ele fala que a família dele ficou super feliz de descobrir que ele era bruxo. E que aí o tio dele deu um sapo de presente pra ele. Um sapo que o Hagrid já tinha comentado que era um presente, tipo assim, super ultrapassado, né? Coisa de velho. É muito legal esses pequenos... Por isso que eu falo, Pedra Filosofal pra mim é o cristal do trabalho da J.K. Rowling. Porque é muito perfeitinho, assim, nos detalhes, sabe? Nesse detalhe você já percebe que, tipo... Eles são velhos porque o Hagrid já tinha falado que era uma atividade ultrapassada, presentear alguém com um sapo, e é muito legal. E pro Hagrid, com 70 anos, falar que é uma atividade ultrapassada, você imagina a idade desses tios do Neville, né? Aqui eu queria comentar que depois que todos terminaram e comeram tudo que podiam, as louças desapareceram dos pratos, Meu deixando sonho eles de princesa! limpos. Vamos entrar nessa discussão bem no futuro, mas é muito maluco como o Harry não questiona isso, né? Não. Mas eu imagino... É mágica, né? Tipo, quem vai questionar vai falar assim, é mágica. E não deixa de ser, né? É mágica, só que a gente não sabe, nesse momento, que é uma mágica que envolve outros seres, né? Eu queria comentar sobre o discurso do Dumbledore. Olha, lê aqui em voz alta que eu coloquei no meu coisa. O discurso do Dumbledore, kkkk.
Melhor pessoa, gente. O Dumbledore, ele é bem espalhafatoso e bem teatral, né? Uhum. Eu tenho pra mim que, a gente não comentou isso antes, mas eles levam os alunos pra uma salinha e depois eles levam pra ser selecionados. Tipo, é muito teatral no sentido de não. Porque os primeiranistas, eles têm que entrar no salão e ver o céu encantado, não sei o que. É muito teatral. O Dumbledore é muito teatral. E eu amo isso nele. E aí eu tenho aqui que o discurso do Dumbledore, que ele fala que, e relembra também, e o Harry relembra até desse discurso no Enigma do Príncipe, na hora do enterro, ele pode ser uma crítica à divisão das casas. Porque ele não muda? Não sei, mas é uma crítica. Como assim? Não As entendi. palavras que ele usa podem ser vistas como forma de uma casa xingar os que não são dos seus, sabe? Assim, Quais são as palavras que ele usa, tu lembra? Babão. Como é que é? Pateta, chorão, desbocado, beliscão. Nada a ver com o que eu falando. Tudo bem. Então, eu achei um artigo num blog que chama Algo do Tipo, e ele traduziu esse artigo sobre uma teoria sobre esse discurso do Dumbledore. Ai, adoro teorias. Por Vamos favor, desenvolva. Pateta, a primeira palavra, assim, a teoria é de que essas palavras, 4 palavras que ele diz, são as formas com que as casas, as pessoas das casas podem usar para xingar, vamos dizer assim, os que não são da sua própria casa, entendeu? E aí, começando com pateta, em inglês é nitwit, é isso? Nitwit, Blubber, oddment and tweak. Nitwit, blubber, oddment and tweak. Tá, a primeira, nitwit, significa pateta. Seria como os corvinais chamariam os que não foram considerados bruxos e bruxas de grande inteligência. Chorão ou bubbler é uma palavra usada em inglês como gíria no sentido de gordo. Seria como os grifinórios consideram os que não foram escolhidos para a fraternidade dos atléticos e corajosos. Na versão... Desculpa. Veio de almoçar, desculpa. Continua. Na versão brasileira é chorão. Provavelmente para designar alguém sem coragem, bravura e aquela coisa da Grifinória. A próxima, desbocado, que em inglês é oddment, significa um resto de tecido, retalho, a sobra de uma costura. E seria como os sonserinos chamariam os que não são nascidos bruxos ou com pureza de sangue. O que faria com que esse bruxo ou bruxa fosse uma sobra, entre aspas. Na versão brasileira é usado desbocado, que também poderia significar impureza ou falta de nobreza. Aquela pessoa que usa um vocabulário informal e de baixo calão. Aí no português é desbocado. E o último é beliscão, que em inglês é tweak. Seria como os lufanos, bruxos e bruxas, pés no chão. E humildes chamariam os que precisam ser beliscados ou ajustados para remover seus excessos e serem trazidos para a realidade. Pois eu tô passada. Então, é pateta, chorão, desbocado, beliscão. Corvinal, Grifinória, Sonserina e Lufa-Lufa. Gente... Assim, gosto da teoria, porém, se ela for verdadeira, o Dumbledore fez uma das coisas que eu mais detesto, que é, tipo, fazer o Mestre dos Magos, né? O Mestre dos Magos. Soltou o enigma e desapareceu. É esfinge que chama, né? Enfim. Mas eu acho a teoria muito legal de ser uma coisa, tipo, meio... porque eu acho que não é fica só entre as entrelinhas, né? Porque eu acho que o fato da J.K. ter lembrado desse discurso no dia do enterro, porque o Harry lembra, não deve ser uma coisa só assim que ela pensou, jogou 4 palavras ali, não é? Mas eu gosto da ideia de que, tipo, o Dumbledore fala vou deixar algumas palavras aqui com vocês. E literalmente ele deixa algumas palavras. 4 palavras. É muito massa, eu acho ele muito loucão. Eu acho que é bem uma crítica por tudo que a gente falou aqui dos alunos serem divididos da forma como eles são divididos. E de como eles vão acabar se enxergando melhores que os colegas deles que foram selecionados para outras casas. Bem interessante. Eu queria comentar que eles falam agora aqui sobre as casas, né? E a gente já falou que não vamos nos estender na discussão sobre os fantasmas em si, mas o Nick Quase Sem Cabeça fala da Sonserina, e ele fala no sentido de que, agora que vocês são os novos alunos da Grifinória, vocês se esforcem pra ganhar pontos pra gente ganhar a taça das casas. Há 6 anos a Sonserina ganha a taça das casas e o Barão Sangrento já tá insuportável, que eu não aguento ele mais. E aí, nossa, é uma hora que me choca muito, porque o Harry tá de frente pro Nick Quase Sem Cabeça, conversando com ele, que é um fantasma, que é uma pessoa que está morta, e aí ele escuta tudo isso, aí ele vira pra mesa da Sonserina, e aí ele fala que ele viu um fantasma muito horrível,
todo cheio de sangue na mesa da Sonserina. E de repente, nesse momento aqui, é nesse momento que ele olha pro Barão Sangrento que a Sonserina vira o inimigo a ser combatido. Eu tô falando sério. Na cabeça do Harry, a Sonserina é o inimigo a ser derrotado. Não é só o fato de que a Grifinória não ganhou a Taça das Casas há 6 anos. É o fato de que a Grifinória não ganhou a taça há 6 anos por causa da Sonserina. E eu fico pensando, tipo, cara, se eles ganharam a taça por 6 anos, foi porque eles ganharam pontos. Mas é verdade, eles ganharam pontos, entendeu? E nesse ano eles ganham a Taça das Casas. Só que o Dumbledore rouba na cara de todo mundo a Taça das Casas e nós vamos esperar chegar esse momento pra eu destilar todo o meu ódio contra esse velho caquético. Mas ele rouba a Taça das Casas da Sonserina no 7º ano que ela vai ganhar. E aí, mais uma vez, quero relembrar vocês aqui do misticismo por trás do número 7. Este é o capítulo número 7, que é onde o Harry é finalmente colocado na Grifinória, que é o lar dele, né? E no 7º ano que a Sonserina vai ganhar a Taça das Casas, a Grifinória ganha pela primeira vez depois de muito tempo. E toda vez que o número 7 aparecer, eu vou relembrar ele aqui pra vocês, porque eu amo o número 7. Mais algo sobre a cicatriz doer pela primeira vez? Claro! Porque ela dói no momento em que o Harry olha pro Snape pela primeira vez. E se eu já estava falando muito do Snape antes, que ele nem tinha aparecido ainda, imagina agora. Que ele chegou com o seu cabelo pingando óleo, com o seu nariz de gancho fazendo sombra em todo mundo. Pois não vou falar do Snape. Surpreendi vocês. Subversão da expectativa que chama Aprendi com a tia J.K. Rowling. Eu vou falar, na verdade, que é a primeira vez que menciona que o Quirrell tá usando um turbante. Não fala que ele tava usando um turbante no Caldeirão Furado. Ele até fala, tipo assim, ele tava usando um turbante ridículo. Fala assim no livro. É verdade. Então é a primeira vez que ele tá mencionando o turbante. E aí eu fico pensando em que momento que foi que o Voldemort se acoplou na cabeça do Quirrell. Eu nunca parei pra pensar e não pesquisei também, porque eu queria que fosse, tipo, essa discussão genuína entre nós duas aqui. Mas foi quando ele tava atrás dos vampiros lá, ele achou na Mas no floresta. Caldeirão Furado ele não tava com turbante ainda. Pois é, que estranho. No filme ele tava, mas no livro não fala do turbante. E pra ele falar do turbante pela primeira vez aqui no salão principal, quer dizer que antes ele não tava, senão ele não teria falado. Ele teria falado assim, ele estava de novo com aquele turbante ridículo na cabeça. Pra ele falar assim, ele tá com um turbante ridículo, quer dizer que, tipo, é a primeira vez que ele tá vendo ele com um turbante. Pois então, é mais uma das coisas que, tipo assim, fica na minha cabeça o jeito que foi no filme. E é quando eu leio o livro eu fico pensando, nossa, quando que foi o momento exato, né, da fusão? Fica aí o questionamento pros nossos ouvintes. A gente já mencionou aqui o nosso Instagram e o nosso podcast. Nós também estamos no Facebook, com o usuário Salão Comunal Podcast. E nós temos um website, que é salãocomunalpodcast.com.br, onde vocês podem mandar uma coruja pra gente. Se vocês tiverem uma explicação interessante sobre que momento, que o Voldemort entre a compra dos materiais e o início do ano escolar, de fato. O início do ano escolar. Mas eu vou falar do Snape. Eba! Alguém, além de mim, vai falar do Snape nessa série, nesse podcast. Eu estava muito obcecada. Eu passava 90% do meu tempo falando sobre o Snape e 10% esperando alguém falar do Snape, só pra poder falar alguma coisa também. Era isso que eu ia falar, mas era tão só rápido isso? assim. Não, a frase que eu ia falar. É porque o Cela de Cor já assisti Meninas Malvadas tantas vezes. Tá. O Harry sentiu a dor da cicatriz quando ele estava supostamente olhando para o Snape. E aí, naquele momento, ele teve a sensação de que o Snape não gostava nem um pouco dele. E não gostava mesmo. Era só isso que eu queria errado, dizer. Não tava. Mana, lê isso aqui que eu escrevi. Ela literalmente escreveu errado, não tava no roteiro dela. A gente não vê o roteiro uma da outra, a gente só compartilha esse roteiro central, que é o roteiro que a Andresa lê em voz alta. Justamente pra gente ter essa discussão ao vivo aqui na frente de vocês. Adoro. Errado não tava. Porque a Andresa e eu nos comunicamos numa língua que vocês não conhecem ainda. Não é o português, não é o inglês, é o meme. A gente conversa em memês. Então, assim... Eu quero comentar sobre essa situação. Não vou falar sobre o Snape ainda, porque o próximo capítulo é literalmente o mestre de poções. Nossa, eu terminei esse capítulo pensando... Nossa, o outro vai ser sobre o Snape só e somente. Pois é, o próximo capítulo chama literalmente o Mestre de Poções, então eu vou deixar pra falar mais coisas sobre o Snape lá. Então, aqui eu vou falar sobre a forma brilhante como a J.K. Rowling constrói mistério.
E aí eu quero até fazer um comentário aqui que talvez algumas pessoas discordem de mim, mas eu acho que primordialmente a J.K. Rowling é uma escritora de mistério, ela não é uma escritora de fantasia. Ela constrói o mistério de uma forma muito, muito brilhante, com todas as ressalvas que a gente tem, a personalidade dela e ao que ela tá fazendo atualmente, que a gente não vai nem entrar nesse âmbito aqui pra não estender o podcast mais do que ele já está longo, mas ela constrói mistério de uma forma brilhante. Ela é genial em escrever o mistério, e ela é genial em escrever o mistério deixando na sua cara a resposta, mas te fazendo desviar a atenção pra uma coisa, uma terceira coisa na sua situação ali. Ilusionista que chama. Ilusionista, ela distrai a sua mente pra fazer a mágica acontecer do lado de cá, né? Eu falo do lado de cá como se vocês estivessem vendo qual que é o lado de cá e qual que é o lado de lá, mas enfim... Esse momento que a cicatriz do Harry dói, ele fala literalmente, ele fala assim, ó, os olhos de Snape passaram pelo turbante de Quirrell e depois pousaram em Harry. E aí o Harry sente a cicatriz doendo. E aí porque o Harry já tinha um preconceito gigante contra a Sonserina, porque o Percy fala pra ele que o Snape tava atrás do cargo do Quirrell, então ele já cria um preconceito ali também contra o Snape, que obviamente a gente sabe que depois vai se mostrar bem fundado que o Snape de fato não gosta do Harry, e ele não faz questão nenhuma de esconder isso, mas ele já cria ali um inimigo também. Tanto que no final da noite ele sonha com o Snape, tipo, rindo dele, uma coisa assim. A gente vai falar do sonho depois. E a questão da J.K. Rowling escrever mistério tão bem se reflete até depois no trabalho dela como Robert Galbraith. Caso vocês não saibam, eu vou dar uma explicação bem rápida aqui. Depois de terminado Harry Potter, a J.K. Rowling escreveu um livro chamado Morte Súbita, e ela assinou esse livro como J.K. Rowling, ela lançou como autora J.K. Rowling, e depois ela lançou uma série de livros de mistérios, só que ela assinou essa série sob um pseudônimo, como se o nome do autor fosse Robert Galbraith. E, na verdade, o rumor que é o mais aceito como verdade na internet hoje em dia é de que ela só foi descoberta porque os livros dela eram tão bons na questão do mistério que todo mundo falava, não tem como um autor iniciante ser tão bom assim em escrever mistério. Quem é Robert Galbraith? E aí chegaram na J.K. Rowling. Então, assim, ela escreve mistério de forma brilhante e não tô aqui pra passar pano pra J.K. Rowling, mas nesse quesito ela é muito boa no que ela faz. A questão da cicatriz do Harry eu queria trazer também como a simbologia da cicatriz como resultado do trauma. Óbvio que aqui é uma história de fantasia, em que a cicatriz ficou lá literalmente por causa de um feitiço que o Voldemort jogou no Harry e o feitiço ricocheteou, blá, 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 blá. Mas aqui a gente trata a cicatriz como resultado do trauma, né? Eu tenho cicatriz e eu sei como funciona. Uma cicatriz, geralmente, depois que ela tá cicatrizada, ela não dói. Porque, ou geralmente, no meu caso, por exemplo, uma cicatriz de cirurgia que foi cortado, literalmente, ele corta as ligações nervosas da pele e você não sente mais aquela região da cicatriz. Então, o fato da cicatriz do Harry doer nesse momento mostra que, tipo, é um trauma não finalizado na vida dele. Então, é meio que um comentário mais, assim, espiritual e emocional, no sentido de, assim, quando alguma coisa tá doendo em você é porque não tá cicatrizado ainda, ou não tá finalizado ainda. E no caso aqui, a cicatriz dele dói quando o Voldemort está por perto. E o Voldemort é o causador do trauma na vida do Harry. Assim, brilhantemente feito. Muito filósofo. Brilhantemente escrito pela J.K. Rowling. Dumbledore faz alguns anúncios e eles cantam o hino da escola. Hogwarts, Hogwarts. Hogwarts, Hogwarts, teach us something, please. Whether Tá bom. we be... Ok. Depois são conduzidos por Percy para seus dormitórios na Torre da Grifinória e Harry tem um sonho estranho. Sonhos estranhos. Então, no discurso do Dumbledore, ele dá os anúncios dele, né? Incluindo o anúncio de que o terceiro corredor está proibido para alunos, porque a gente sabe que lá está escondido o Fofo, que é aquele cachorro de 3 cabeças. Mas o que me chamou atenção nessa releitura, e que eu não tinha pensado com profundidade nas outras vezes que eu li Harry Potter, foi como, na verdade, ele fala assim, ó. O zelador Filch me pediu para lembrar que os alunos não são permitidos de praticar mágica nos corredores da escola. Fora da horário de aula, né? E a gente sabe que o Filch tem toda uma questão dele, que ele é um bruxo aborto, ele tem pais bruxos, mas ele não tem magia nele mesmo, e que ele, de certa forma, ele desconta nos estudantes essa raiva que ele tem nele mesmo, de não ser bruxo, de ser um bruxo, mas de não ter magia nele. E eu acho muito interessante como é uma dica muito pequena que a J.K. Rowling dá. Mas ele fala, o Filch me pediu pra lembrar. É uma regra da escola, eu entendo que é uma regra da escola. Mas não era o Dumbledore que tava lembrando os alunos que não podia. Era o Filch que tava falando, não quero vocês praticando
magia nos corredores. É muito pequenininho, um detalhe que, tipo, só agora, na 100ª vez que eu tô lendo Harry Potter e a Pedra Filosofal, eu peguei. E eu adoro reler livros e ver uma coisinha que eu não tinha visto antes, sabe? Amo, amo, amo. Outra coisa muito legal é cada um cantando no seu próprio tom. Essa cena, cara, eu fico triste até hoje que essa cena não existe, no livro, desculpa, no filme. Porque é cada um cantando no seu próprio tom, cada um cantando no seu ritmo, e aí os gêmeos Weasley estão no final lá, tipo, soltando uma nota, assim, e o Dumbledore aplaude, muito emocionado. E é uma... Eu interpreto isso como uma... Eu até coloquei aqui. Cada um canta no seu tom, então Hogwarts é um lugar para todos. Independente de quem você é, de que tom você canta, aqui te cabe, aqui é o seu lugar, aqui é o seu lar. E isso se reflete em muitas coisas no Dumbledore, no sentido de que por mais horrível que o Filch seja, o Filch tem um lugar lá. Por mais horrível que o Pirraça seja, o Pirraça tem um lugar lá. As pessoas que estão necessitadas de um lar encontram um lar em Hogwarts. Eu acho isso fofo. Então, outra coisa que fica bem pequena que a gente já falou em episódios anteriores, que é sobre prenúncios, né? São coisas que os estudantes aprendem, principalmente porque aqui é literalmente uma escola, né? Então, os estudantes aprendem alguma coisa no começo do ano, que na batalha anual de Hogwarts, porque todo ano que o Harry tá lá tem uma batalha anual, na batalha anual de Hogwarts vai ser útil. Nesse caso aqui, na hora que eles estão indo pra Torre da Grifinória, o Percy é interrompido pelo Pirraça, e aí ele ameaça de chamar o Barão Sangrento. E aí a gente aprende que o Pirraça morre de medo do Barão Sangrento e é a única pessoa que consegue, tipo, controlar ele. Até mais que o Dumbledore, até mais que os monitores. E aí depois, no final do livro, na hora que eles estão indo lá pro Alçapão, pra tentar pegar a Pedra Filosofal antes do que eles acham que é o Snape, mas na verdade é o Quirrell, o Harry imita o Barão Sangrento pra distrair o Pirraça que tava no caminho. Então, assim, quando tiver esses prenúncios bem pequenininhos, eu vou apontar também sempre que possível. Agora, o sonho do Harry. Mana... Bizarro. Mas faz sentido. Muito sentido. vamos fazer a análise aqui. Aquelas, né, as psicólogas, as pseudopsicólogas aqui fazendo a análise do sonho do Harry. Ele teve um sonho em que ele estava usando o turbante do professor Quirrell. Ou seja, já para aí, já para aí. Pá. Ele tá usando... Para. Ele tá usando o turbante do Quirrell. Quem tá usando o turbante do Quirrell nesse momento? O Voldemort. Então o Harry já tá provando ali que ele tem uma ligação com a mente do Voldemort. Meu Deus. Tá, continua. Só assim, já no primeiro capítulo. Na primeira frase aqui já tá bem claro. Vai. Aí o turbante não parava de falar pra ele que ele deveria se mudar pra Sonserina imediatamente. Aí já vem uma questão mais do Harry. Aquela mesma síndrome do impostor. Por mais que ele foi escolhido pra uma casa que não era Sonserina, ele fica tipo, eu não caibo aqui, eu tinha que ter ido pra Sonserina mesmo, lá. Continue, amiga. E aí ele foi dizendo pro turbante que ele não queria ir pra Sonserina, o turbante foi ficando dizendo pesado. Pro turbante, no caso, era dizendo pro Voldemort, dentro dele, entendeu? Não quero. Porque ele tem um pedaço do Voldemort dentro dele, porque ele é uma Horcrux. Nem te conto, mana. Meu Deus, eu tô até arrepiada. Continua, Andresa. Ele disse pro turbante que ele não queria, o turbante foi ficando cada vez mais pesado, o Harry tentando tirar, mas o turbante começou a apertar muito na cabeça dele até doer. A cicatriz dele doeu, mais uma vez, porque o causador do trauma do Harry estava perto dele, dentro do castelo, dentro do turbante do Quirrell. Continue. Do nada, Malfoy aparece rindo do esforço que ele estava fazendo para tirar o turbante. É um momento que pra mim é pequeno, mas é muito forte também, porque ele... já conhece o Malfoy, ele sabe que o Malfoy é um saquinho de lixo. Da Sonserina. Mana, ele tem preconceito, não sou eu. Ofendido, não sou eu, é ele. Voltemos ao Malfoy saquinho de lixo. O Malfoy é um saquinho de lixo. E por mais que ele odeie o Malfoy, que ele não concorde com nada que o Malfoy fala, de repente ele se coloca numa situação de... que ele já se vê vítima de um bullying do Malfoy. Tipo, rir de uma pessoa numa situação de estresse é bullying. Então ele está numa situação de estresse ali, o turbante está se apertando na cabeça dele e o Malfoy tá rindo dele. E aí também Continua aí. E aí, de repente, o Malfoy se transforma no professor de nariz de gancho, Snape. E aí a mesma coisa, ele já viu o Snape já fez cara de que não gostava dele, e aí já foi, a recíproca já foi verdadeira nesse momento, porque o Harry também não gostou dele. O Snape começou a dar uma gargalhada alta e fria. Que é a gargalhada alta e fria que o Voldemort deu antes de tentar matar o Harry. Meu Deus, ele tava ali já, tipo, sabe, voltando às situações. Sim. O trauma dele tava voltando. Cara, que brilhante.
teve um clarão verde e ele acordou. O Avada Kedavra. E aí ele acordou, Pá. suado, E deitou pra dormir de novo e não lembrou que ele teve um sonho no dia seguinte. Caraca, que fantástico. Muito bem desenhada essa sequência do sonho. Eu tenho muito problema com ler, na literatura em geral, tipo, sequências de sonho. Porque ou geralmente é uma coisa, tipo, muito nada a ver. Tipo, a pessoa descreve o sonho com todos os detalhes possíveis, o que não é verdade. Não é assim. Um sonho geralmente não é assim. Nesse caso aqui é, tipo, muito verdadeiro, sabe? De repente uma pessoa tá rindo de você, a pessoa se transforma em outra, igual ele fala que o Malfoy Não transforma é mais, no já Snape. é outra. Ou que ele fala que o turbante tá apertando e a cabeça dói, na verdade, o que tava doendo era a cicatriz dele. Eu já acordei, tipo, de sonhos, pra pessoa que tinha sonhado, que tinha tomado um tiro na perna. E eu acordava, sei lá, eu dormia em cima da perna, a perna tava dormente. Então era, tipo, meu corpo tentando me acordar. Então, nossa, eu tive uma ideia aqui agora. Do nada. Eu falando do sonho que eu lembrei de um episódio daquele podcast do Naruhodo. Que eles falam sobre sonhos e como que... Sabe quando a gente tá sonhando, a gente tá dormindo? E a gente, tipo, tem hora que a gente acorda, tipo, como se estivesse caindo. A gente sonha que tá caindo e acorda se tremelendo na cama, assim. Sim. É uma reação do seu corpo tentando te acordar. É o seu sonho, é o seu corpo tentando, tipo, entrar na sua mente pra te acordar. Igual quando você sonha, tipo, que... Igual eu falei que eu sonhei que tomei um tiro na perna e eu acordei com a perna doendo. Era o meu corpo, tipo, o meu subconsciente tentando me acordar porque minha perna tava doendo. Então eu vou deixar minha indicação da semana, que não teve indicação ainda. A minha indicação é o podcast do Naruhodo. Só procura Naruhodo com H. Então é Naruhodo. Soletrei certo? Naruhodo. Que é um podcast de conhecimentos gerais e tal. É muito, muito interessante. São uns episódios curtinhos, então dá pra ouvir, tipo, 2, 3 em sequência sem enjoar. Muito, muito bom. E fica aqui minha indicação da semana, então. Não tem muito a ver com Harry Potter, mas ao mesmo tempo tem muito a ver com Harry Potter. A minha frase preferida é a fala da nossa querida, maravilhosa. Então, a frase é enfeitiçado para aparecer o céu lá fora, li em Hogwarts uma história. Maravilhoso Eu mesmo. acho muito fofinho. Eu não tinha marcado nenhuma, por assim dizer, mas eu acho que se eu tiver que escolher uma frase, a minha preferida é a do Dumbledore falando. Eu vou dizer só algumas palavras. E aí eu não lembro quais são as palavras em português. Deixa eu ler aqui a frase do seu livro, Andressa. Sejam bem-vindos para um... Desculpa. Sejam bem-vindos para um novo ano em Hogwarts. Não, eu vou fazer uma voz de Dumbledore. Sejam bem-vindos para um novo ano em Hogwarts. Antes de começarmos nosso banquete, eu gostaria de dizer umas palavrinhas. Pateta, chorão, destabocado, beliscão. Obrigado. Gostou da minha voz de Dumbledore? Eu sou atriz, mano. E com essas frases maravilhosas de Alvo Dumbledore e Hermione Granger, encerramos assim a discussão desse episódio. Encontrem-nos no próximo episódio de Salão Comunal, semana que vem, para discutirmos o capítulo 8 de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é qual, Andressa? O Mestre de Poções. Também conhecido como... Snape. Vocês vão ter que me aguentar. Até semana que vem, gente. Beijo. Tchau.